Oi, pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente inicia uma nova fase. A gente vai começar a fazer as modelagens, tá bom? A gente vai usar algumas peças, que é a régua. Essa régua, ela tem a linha do quadril. Então, a gente precisa dessa régua curva do quadril. Uma régua simples, também a gente vai precisar para riscar, né? Fazer os riscos da joia. E também do esquadro. O esquadro ele é sempre bom para a gente ter, porque a gente sempre inicia o risco com ela. Então, a gente não fica se preocupando com o papel, se ele está torto ou não, porque a gente sempre vai seguir o esquadro, tá? E o papel. Esse papel, ele é o craft. Eu cortei ele de 40 centímetros de largura por 70 centímetros de comprimento, tá? Ele vai dar para fazer tranquilamente o tamanho 40 que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos iniciar. Eu vou anotar aqui o tamanho, mas eu coloquei o tamanho 42. Gente, não é 42, tá? É o número 40. As medidas que eu vou passar são as medidas do tamanho 40. E se vocês quiserem fazer no tamanho de vocês, é só pegar estas medidas, tá? No último vídeo eu mostrei para vocês como a gente tira as medidas. Então, é só a gente fazer isso, tá? Nessa, a cintura no tamanho 40, a cintura é tamanho 72, quadril tem 100 centímetros, a altura do quadril, ela tem 18 centímetros e meio, tá? E temos o comprimento da saia, que a gente vai usar, que é 55 centímetros, tá bom? Essas são as medidas básicas que a gente vai usar. E essas medidas a gente já consegue fazer a saia e vai ficar linda, vocês vão ver, tá bom? Então a gente vai iniciar. Vou usar o esquadro, tá? Pra gente começar o risco. Então a gente vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, tá? Deixar ele bem bonitinho pra gente tentar deixar ele mais reto possível e é independente da folha, tá? Mesmo que a folha esteja torta, o que é importante pra gente é o risco que a gente vai fazer com esse esquadro, tá bom? Então, a gente sempre vai iniciar com esse ângulo de 90 graus. E aqui em cima a gente vai fazer o nosso ponto inicial, que é o ponto A, tá? Às vezes também tem algumas passo a passo de modelagem que a gente começa com o número. Só que a gente já tá fazendo medidas com o número. Então eu prefiro que a gente faça com letras, tá bom? Os pontos. Depois disso, a gente vai medir o comprimento. O comprimento é 55 centímetros. Então, a gente vai descer esse ponto A para baixo e a gente vai riscar esses 55 centímetros, que é o comprimento da saia. Tá bom? E ali embaixo vai ser o nosso ponto B. Deixa eu subir aqui para vocês verem. Nosso ponto B, tá bom? Agora, a gente vai marcar nesse ponto A ao ponto B, essa linha, a altura do quadril, que é 18 centímetros e meio. Então, a gente vai marcar o nosso ponto C, 18 centímetros e meio. Ok? Agora, a gente, olha, tá vendo? O nosso ponto A, que desce ao ponto B, que é o comprimento, e o nosso ponto C é a altura do quadril, tá? Agora, a gente vai fazer a lateral. Então, a maior medida que nós temos é o quadril. Só que a gente está fazendo um quarto da saia, a parte da frente, só que de uma perna da saia. Então, a gente vai ter que dividir esses 100 centímetros em 4 vezes. Então, vai ficar em 25, a medida de 25 centímetros. Então, a gente vai fazer, aqui no ponto A, a gente vai fazer uma risca de 25 centímetros, tá? Que vai ser o nosso ponto D. Do ponto C, também vamos fazer outro risco, que é de 25 centímetros também, tá? Que é o nosso ponto E. E lá embaixo também.
25 centímetros, tá bom? É super legal, gente. Eu espero que vocês estejam gostando, esteja tranquilo de entender o que está sendo falado. Então, aqui embaixo, 25 centímetros também, tá bom, pessoal? Deixa eu riscar um pouquinho mais forte, que tá um pouco claro aqui para vocês verem. Ok? Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar, tá vendo que ele se tornou meio que um retângulo? A gente vai fechar esse retângulo, tá? Com uma linha reta, fechando ele. Então, essa é a primeira parte da modelagem. A gente está identificando todo o retângulo, já colocamos as letras, para a gente agora iniciar a fazer a saia, tá bom? Olha como que ficou, tá? Nosso ponto A, B, C, D, E e F. Agora a gente vai começar a identificar. Essa linha do meio é a linha do quadril, que é o maior volume que a gente tem no corpo, normalmente, tá bom? Lá em cima é a linha da cintura. Então, para vocês também já identificarem, começarem a pensar, ah, tá bom, então aqui é a linha da cintura, ali é a linha do quadril e aqui embaixo é a barra. Joia? Agora a gente vai trabalhar essa região da cintura. A nossa cintura, ela é menor normalmente do que o nosso quadril. Então a gente vai precisar dividir o tamanho da cintura, que ela é 72 centímetros. Então a gente vai dividir ela por 4 também, que vai ficar o valor de 18 centímetros. E a gente vai incluir 2 centímetros. Vai ficar com 20 centímetros. Por quê? Esses 2 centímetros é a pence que a gente vai incluir depois. Então, a gente vai colocar os 18 centímetros da cintura mais 20 centímetros, tá bom? Que vai ser o nosso, o ponto G, tá bom? Agora, a gente vai fechar isso, o ponto G ao ponto E, com a régua do quadril, porque ela faz esse movimento, né? Todo quadril ele é maior, então a gente precisa ajustar isso, esse ponto que é o G da cintura com o ponto do quadril que é maior, que é o ponto E, tá bom? Então a gente usa a régua dessa forma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descer 1 centímetro para encontrar esse ponto H, tá? Porque a cintura, o quadril, como ele tem uma curva, ele fica um pouco maior, ele tem que ser um pouco maior, tá? Então, nosso ponto H, e a gente usa a régua também para fechar isso, tá? Lembrando que esse ponto H, ele vai ser o espelho, tem a outra parte, certo? Da frente. Então, a gente precisa sempre morrer no ponto H reto, para quando a gente espelhar, não ficar um furo não, uma descida, sabe? Então a gente sempre deixa ela uniforme, ok? A saia, ela já está quase pronta, pessoal. É super simples, né? Agora a gente vai fazer, ó, que aqui agora é a nossa linha da cintura e a gente vai fazer a pence, ok? Então ela vai ser nessa linha da cintura. Joia? Do ponto A ao ponto G. Nesse ponto, nessa linha, a gente tem que encontrar metade dessa linha. Lembram que a gente fez ela com 20 centímetros. Então, a metade dela é 10 centímetros, que vai ser o nosso ponto I. Tá? Deixa eu anotar aqui, ajustar, olha, que é o tamanho 40 que a gente está fazendo, tá? Então, a gente vai pegar a metade dessa cintura e vamos anotar o ponto I, que a gente vai começar agora a fazer a pence, ok? Depois de a gente anotar o ponto I, a gente vai fazer uns 14 centímetros de descida, tá? Porque vai ser a linha que vai orientar a gente para fazer essa pence também, tá? Marquei aqui o nosso o nosso ponto de descida. E agora a gente vai começar a traçar essa pence. Como a gente adicionou 2 centímetros, então a gente vai colocar de cada lado dessa pence 1 centímetro, tá? De cada lado.
Isso. E embaixo, o que que a gente vai fazer? A gente vai riscar aproximadamente 10 centímetros, tá? A gente vai anotar lá em cima, a partir do ponto I, a gente vai marcar 10 centímetros, que vai ser o tamanho dessa pence, tá? E aí a gente risca de fora a fora, do pontos da lateral do I, que é essas marquinhas de 1 centímetro que a gente fez, até lá embaixo, tá joia? E é isso, pessoal. A nossa saia, ela já terminou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha como que ela ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer na medida de vocês, vocês podem estar fazendo. É só pegar o quadril, a medida da cintura do quadril, a altura da saia que vocês querem e a altura do quadril, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai fazer o traseiro junto já com o cos, tá bom? Um beijo, pessoal. Me mandem mensagem, tá? Beijos!